chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que hoje dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitui 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porém, pois este também é filho de Abraão. Fecha os olhos, diga assim: Senhor Deus, fala comigo, através da tua palavra. O Senhor já falou através das orações, dos louvores, mas eu quero mais. Fala comigo, porque o teu servo ouve. Ainda de pé, dá uma olhada divina para alguém que está do teu lado, diga: Deus está falando. Por isso agora a gente se cala para ouvir Deus falar. Amém? Você que tem seu primo, trava ele agora, ele vai espenhar, chorar, mas trave ele bem travado. Não é que a palavra é só um dos momentos mais importantes, porque tudo que acontece aqui é importante, tudo, desde o louvor até as orações, tudo é importante. Mas uma das ferramentas que o inimigo usa para que a palavra de Deus ela não chegue aos nossos corações, porque a Bíblia diz assim, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de então na palavra um começa a dar vontade de beber água, outro vontade de ir ao banheiro, mas tu vai segurar aí agora, que nós vamos decolar nas páginas da Bíblia. Querido, esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. Trata-se da história de Zaqueu. Eu creio que quase todas as pessoas que aqui estão já leram, aqueles que não leram, talvez já ouviram alguém falar acerca de Zaqueu. Quando nós olhamos para Zaqueu, nós vamos descobrir que Zaqueu era um judeu, e como um bom judeu, esse menino ele crescera na presença de Deus. Esse menino ele passou por todas as instruções que qualquer garoto judeu ele passa, que até com 5 anos de idade, esse menino judeu ele é obrigado, ele é forçado a saber de cor, a citar de cor até os 5 anos de idade, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E é colado, é posto nos umbrais da porta de todos os meninos judeus os 10 mandamentos, para que ele possa decorar, saber de cor. Então, quando esse garoto acorda, ele logo se depara com os 5 primeiros livros da Bíblia e com um mandamento, os 10 mandamentos colados nos umbrais da porta. Então o menino judeu ele cresce com isso, diferente dos nossos meninos nos dias de hoje. A gente logo já está com o celular na mão dele, já revira o celular de cabeça para baixo, coisa que nós adultos às vezes não sabemos. E para piorar, eu sempre falo, às vezes algumas pessoas até me acham enjoado, que algumas mães acabam estragando os filhos, porque quando o menino vem para a igreja, tampa o celular na mão do garoto, o garoto está lá, o culto rolando com a garota assim, ó. Já passa o dia todo envidado em casa no celular, fica até automático assim, e chega em casa, chega na igreja, pior ainda. Sei lá, talvez tu me ache enjoado, mas eu não concordo que ao vir para a igreja a mãe tampar um celular na mão do garoto enquanto o culto está rolando.
Ou seja, se eu ajo desse jeito, eu vou ensinar o menino, olha, se você vir para a igreja, a mamãe vai te dar um celular. Ele não vai vir para a igreja, não vai crescer com o interesse de ouvir a voz de Deus, mas vai vir para a igreja com o interesse porque a mamãe vai dar um celular para o garoto ver. Quem concorda com isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então observa, querido, o menino judeu, até os 5 anos de idade, ele já recita os 5 primeiros livros da Bíblia, ele já fala de cor, os 10 códigos, por que não dizer aquilo que está dentro da lei mosaica, os 10 mandamentos. Então Zaqueu cresceu desse jeito, Zaqueu foi ensinado desse jeito. Mas só que o menino vai crescendo, na medida que o menino vai crescendo, observa que Israel, ele vai enfrentar um momento na história, um momento macabro, um momento sombrio, porque durante 400 anos, Israel vai viver ao domínio de um governo macabro. Durante 400 anos, Israel está entregue na mão de um governo romano. Roma passa a dominar Israel de uma maneira macabra. E justamente nesse período, dentro desse período, onde Israel está vivendo um período que dentro da teologia é conhecido como período interbíblico, esse menino Zaqueu, ele nasce. Mas só que Zaqueu, como tendo pais judeus, ele é ensinado. O menino é ensinado, é trazido para a igreja e ouve a palavra de Deus. Então observa, meu querido irmão, minha querida irmã, que com o passar do tempo, Zaqueu ele se afasta da presença de Deus, ele se ausenta de Deus. Zaqueu, ele começa a deixar que o poder, a glória do mundo começa a tomar conta da tua mente, a tomar conta do teu coração. Zaqueu então ele vai se alinhar ao governo romano. E uma vez que Zaqueu passa a se alinhar ao governo romano, ele consegue trabalho como cobrador de imposto. Zaqueu está prestando serviço agora para os romanos. Zaqueu ele se torna um homem desonesto. Zaqueu ele se torna um homem orgulhoso, um homem soberbo. Zaqueu ele se torna um homem afastado de Deus. E observa que Zaqueu agora não tem um coração voltado para Deus. E isso é um perigo, porque a gente achar que às vezes estamos ganhando dinheiro demais, ou que às vezes estamos tendo um bom salário, e não vivemos uma vida para Deus, achar que o dinheiro é tudo, achar que o dinheiro, na verdade, compramos o que nós queremos comprar, mas não compra a salvação, não compra, pode comprar o remédio, mas não compra a cura da enfermidade que nós precisamos, que nós almejamos para a nossa vida. Então observa, meu querido Zaqueu, ele está agora se vestindo de uma roupa especial. Zaqueu está em um nível avançado diante da sociedade. Zaqueu de um rapaz, de um homem que todo mundo elogiava, todo mundo gostava de conversar com ele. Agora Zaqueu se torna um homem insuportável. Zaqueu se torna um homem que ninguém mais quer conversar com ele, que ninguém mais quer estar com Zaqueu. Porque Zaqueu deixou que o poderio do mundo, Zaqueu deixou que a fama, Zaqueu deixou que o dinheiro falasse mais, primeiro, do que a voz de Deus, e segundo, do que a amizade das pessoas. Com isso, esse homem que outrora tinha uma vida livre, saía para onde bem queria, fazia o que bem desejava, Zaqueu agora está andando como se tivesse com um guarda-costa, porque todo mundo na localidade, na cidade aonde Zaqueu, meu querido, morava, queria lixar Zaqueu, queria encontrar Zaqueu, tirar a vida de Zaqueu, porque Zaqueu ele se tornou tão desonesto que Zaqueu está colocando um imposto além daquilo que a lei romana daquela época exigia. Exemplo, se a lei ela exigisse 10%, Zaqueu cobrava 20% para ganhar um a mais, ou seja, 2 a mais do que a lei
romana daquela época exigia. Então as pessoas agora estão odiando Zaqueu. Zaqueu está vivendo agora uma vida isolada. Zaqueu não tem a mesma liberdade que outrora ele tinha. Talvez olhar para a tua esposa e dizer: meu bem, hoje nós vamos na lanchonete, nós vamos lanchar, nós vamos comer um hambúrguer, um x-tudo. Ou seja, Zaqueu não tem mais essa liberdade. Porque aonde Zaqueu pensava em ir, ali estava alguém que lhe odiava. Se Zaqueu dissesse: eu vou para tal lugar, ali tinha alguém que estava: o dia que ele vinha aqui, nós vamos pegar ele, nós vamos lixar Zaqueu. Ou seja, a desonestidade de Zaqueu está atraindo para a tua pessoa ódio das pessoas. A desonestidade de Zaqueu está atraindo para a vida deles inimigo. E quando eu falo de libertação total, é bom lembrarmos aqui que na verdade Zaqueu, entre aspas, financeiramente ele tinha tudo que ele queria. Entre aspas, financeiramente falando, Zaqueu vestia a melhor roupa. Entre aspas, Zaqueu comia a melhor comida que ele desejava. Mas Zaqueu é um homem que precisava de libertação. Zaqueu era um homem que precisava da paz de espírito. Zaqueu era um homem que precisava sorrir por dentro. Zaqueu talvez não tinha a mesma paz quando, antes de ser dominado pelo poder, antes de ser dominado pela fama, Zaqueu não tem a mesma alegria de espírito que antes de ter tudo, entre aspas, que ele achava que tinha, ele agora não tem. Não tem talvez a tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Porque agora uma aflição, uma tristeza toma conta do coração de Zaqueu. Zaqueu está profundamente triste. Zaqueu está profundamente amargurado. Chega um momento agora na vida de Zaqueu que Zaqueu para refletir na vida. Zaqueu, na verdade, deu uma boa casa. Quem me ouve, diga glória a Deus. Zaqueu, na verdade, se veste de uma roupa linho finício. Mas chega um momento na vida de Zaqueu que Zaqueu para. Zaqueu coloca a mão na tua consciência e começa a raciocinar: espera aí, eu tenho uma boa casa, mas eu não tenho a paz que antes eu tinha. Antes eu não tinha uma boa casa, mas eu tinha paz. Zaqueu começa a colocar a mão na consciência e começa a pensar: espera aí, antes eu não tinha uma boa roupa para pôr em meu corpo. Não estou dizendo que ter uma boa roupa para colocar no corpo é pecado, claro que não. Se Deus te deu dinheiro, condições de você se andar bem, se vestir bem, usar um bom perfume, use, mas use para a glória de Deus, meu amigo. Use para a glória de Deus, minha irmã, não com a finalidade de humilhar alguém, porque existem pessoas que quando colocam uma roupa chique no corpo já levanta o nariz, acha que é a rainha, meu querido, da Inglaterra, acha que é alguma coisa. A gente é pó, a gente é cinza. Se Deus deu uma boa roupa, continue a mesma pessoa, continue o mesmo homem, a mesma mulher, porque se alguém morrer vai para o mesmo lugar. Daqui a alguns dias só vai ter os ossos para contar a história, não vai ter mais nada. Então observa, Zaqueu, ele percebe, quando ele para raciocinar: eu tenho uma boa casa, eu tenho talvez, não vou dizer que ele tinha um bom carro, mas tinha a melhor cavalaria daquela época, porque não existia carro. Mas Zaqueu para e pensa: eu não tenho paz, eu não tenho alegria, todo mundo me odeia, todo mundo pensa em me lixar. E Zaqueu, ele descobre uma coisa fantástica. Zaqueu, ele descobre algo extraordinário. A Bíblia diz que quando Jesus, ele começa a entrar, presbítero Sebastião, em Jericó, Zaqueu, ele sabe, ele vai passar por aqui. Quando ele passar por aqui, eu não vou perder a oportunidade. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele sobe em uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque sabia que Jesus ia passar por ali.
E Zaqueu sobe, ele fica naquele pé de figueira brava. Tinha muita dificuldade, era espinho, tinha espinho naquela árvore, a qual impedia qualquer ser humano de subir naquele pé de figueira. Mas ele sobe com tanta dificuldade. Zaqueu, ele quer conferir de perto, presbítero. Zaqueu, na verdade, não queria só ver Jesus que ia passar por ali, mas Zaqueu queria ver de perto o que contagiava, o que fazia aquela multidão sorrir. Na verdade, não tinha boa casa, alguns nem casa tinham, alguns vinham a cerca de mais de 20 quilômetros. Tinha prazer de servir Jesus, tinha prazer de estar com Jesus. Alguns vinham de manhã, anoitecia, amanhecia, ouvindo Jesus. Então a finalidade de subir no pé de figueira brava não era apenas só para ver Jesus, mas era para conferir de perto aquelas pessoas simples e humildes que estavam ali. Olha, não tinha comida às vezes para comer, mas estava sorrindo. Não tinha uma boa roupa para pôr no teu corpo, mas estava feliz. Então essa era a finalidade de Zaqueu subir no pé de árvore. E quando o Zaqueu estava em cima, Jesus ele chega e vai surpreender Zaqueu e vai dizer: desça, rapaz, porque hoje eu me convém pousar na tua casa. A Bíblia diz que esse garoto, esse menino, ele desce rapidamente e recebe Jesus gostoso ou com alegria na tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu agora está sendo livre da amargura, da tristeza que dominava o teu coração, que tomava conta da tua vida. E quando Zaqueu ele se sente livre, Zaqueu ele se levanta no meio dos discípulos do Senhor. Zaqueu agora não está mais se importando se ele era odiado ou se alguém tinha raiva dele. Ele se levanta, ele agora começa a ver que o dinheiro não lhe fazia mais importância. Era importante na verdade, mas não era tão importante do que sentir, o que ele estava sentindo naquele momento. Zaqueu se levanta e disse: mestre, se porventura eu roubei alguém, eu mesmo, Zaqueuzinho, eu tomo a iniciativa, a decisão de devolver às pessoas tudo aquilo que eu roubei, 4 vezes mais. Para um homem que não aceitava perder, vamos supor, 10 centavos. Para um homem que não tinha prazer de perder uma prata, ele agora está se levantando. Eu tomo a decisão de dar a todos que eu roubei 4 vezes mais. É como se o Zaqueu quisesse falar: mestre, um dia eu já experimentei a paz de espírito. Aleluia. E agora, antes do Senhor mandar eu descer, eu resolvi tomar uma decisão de experimentar o outro lado da vida, o outro lado do mundo. Mas, como consequência, o poder me trouxe tristeza, arrancou a paz. Às vezes é fácil alguém olhar e dizer: não, eu quero ser um pastor, ou enfim, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas todo sucesso ele gera às vezes uma certa consequência, ou seja, algumas marcas há na vida de alguém hoje que vive um sucesso na vida, de alguém hoje que está por cima. Toda elevação na vida de alguém hoje, se você for parar para sentar com ele, você vai ver que grandes foram as marcas. Quem hoje é soberbo, estando em cima, é porque nunca viveu uma verdadeira história do anonimato. Porque alguém que passa pelo anonimato, ele pode estar em qualquer posição da vida. Escute isso, ele pode estar vivendo em qualquer posição da vida. Ele nunca esquece da tua raiz. Ele nunca esquece, talvez, que morou em uma casinha de sapé. Ele fala com orgulho:
Ele nunca esquece, meu querido, que às vezes ele só comia pé de galinha. Como lá em casa a gente comia só pé de galinha, meu pai comprava. Não vou dizer, querido, que isso alguém que gosta, mas eu, de tanto eu comer hoje não gosto. De tanto eu comer, meu pai só comprava pé de galinha, Deus abençoe quem come. Eu só não como mais porque eu enjoei de tanto eu comer. Era pé de galinha, guiado, pé de galinha, guiado, pé de galinha, guiado, todo dia. Mas era a nossa alegria. Meu pai ia no mercado trazer aquele sacolão assim, ó. Hoje, o pé de galinha ficou chique. Ficou ou não ficou? Vamos lá, me ajuda a pregar. O pé de galinha hoje ficou chique. Tá o quê? Tá mais de 5 reais o quilo, tá, não tá? Porque na medida que as coisas vão se evoluindo, eles descobrem que aquilo que os humildes comiam de primeiro era o que dava saúde. Exemplo, a carne seca. Você vai comprar uma carne seca no mercado hoje, é coisa de luxo. Coisa que os escravos comiam, que os escravos inventaram. Mas agora, aqueles poderosos descobriram que isso é bom. Você vai comprar no mercado a verdadeira carne seca, está o quê? 54 reais ou mais o quilo. Então preste atenção, querido. Alguém pode subir o mais alto cargo, mas nunca esqueça da tua raiz. Então observa Zaqueu. Ele vê que ao subir, achar que era alguma coisa, isso trouxe sérias perturbações para a vida dele. Acabou com ele, destruiu o estado emocional. Zaqueu não tem a mesma tranquilidade de dormir, colocar a cabeça no travesseiro para dormir. Porque quando Zaqueu coloca a cabeça no travesseiro, os gritos das pessoas estão dizendo: tu és um ladrão, Zaqueu. Ninguém gritava antes que Zaqueu era um ladrão. As pessoas estão gritando: Zaqueu, o dia que eu te topar, tiver oportunidade, eu vou te lixar. Então isso vira uma perturbação na vida de Zaqueu. Isso está arrancando o sono de Zaqueu. Zaqueu, então, quando ele abre as portas da tua casa para receber Jesus, ele está querendo dizer para Jesus: eu quero ser livre do que me oprime. Glória a Deus. Eu quero ser livre do que está acabando comigo. Aleluia. Zaqueu, ele, na verdade, vivia uma vida de aparência. Tem pessoas que sabem fingir tanto. Você olha para ele sorridente, sorri para lá, sorri para cá, mas estão apenas na capa. Hoje Deus vai tirar a tua capa. Ele vai sondar a tua mente, tua alma, o teu coração. Tem pessoas que se vestem bem, andam bem arrumados, mas estão na capa. Jesus hoje vai arrancar a capa. Talvez existem pessoas que são tão artistas, que sabem fingir uma falsa alegria, mas quando se tranca dentro do teu quarto, as lágrimas tomam conta do teu coração, dos teus olhos. Porque há uma parte de espírito que ainda você não está vivendo. E essa paz de espírito, a verdadeira libertação, como eu disse quarta-feira passada, nós não alcançamos com um diploma alcançado, ou tendo um melhor trabalho, morando na melhor casa, ou na cidade mais chique. A paz de espírito, a verdadeira libertação, nós alcançamos quando nós fazemos como Zaqueu. Nós deixamos, meus queridos irmãos, de colocar, ou seja, aqui está um objeto, de fazer desse objeto o tudo, o meu tudo na minha vida. Existem pessoas que dizem: olha, o meu esposo é o meu tudo, a mulher, o homem diz: a minha esposa é o meu tudo, meu filho é a minha, ou seja, o meu tudo. Coloca, baseia a tua vida em tudo que tem, em tudo que toca. Esquece que Jesus, ele é a razão de tudo na vida do homem. Que Jesus é a razão de tudo na vida da mulher. E enquanto esse ser humano ele não for conscientizado disso, que sem Jesus
a nossa vida vira um fracasso, a nossa vida vira uma desgraça. Esse ser humano, ele pode conseguir uma boa casa, mas vai ser a pessoa mais infeliz. Esse ser humano pode conseguir o carro do ano, mas todavia ainda vai viver infeliz. Pode se casar com um homem dizendo, eu vou me casar com ele lá, eu quero tudo que eu quero, mas todavia vai viver infeliz. Pode comprar a melhor sandália, o melhor sapato, vestir a melhor roupa, mas enquanto esse ser humano não descobrir que sem Jesus nada nós somos, sem Jesus nada nós podemos, nós vamos chegar um momento da nossa vida, vamos dizer, Deus, eu não entendo. Eu tenho uma bela família, mas eu sou vazio. Eu tenho uma bela casa, mas eu sou vazio. Eu como todo dia em restaurante diferente, mas todavia eu sou uma pessoa vazia. Mas se nessa noite tiver alguém disposto a descer da árvore, abrir a porta da tua casa e dizer, Jesus, não venha somente fazer uma visita, mas venha morar dentro da minha casa, tua vida vai mudar por completo. Para a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, verso 20, o Senhor estava apelando, o Senhor estava implorando para aquela igreja, dizendo, eu estou à porta e bato. Eu termino aqui, ouça por favor, para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, verso 20, o Senhor estava implorando, dizendo, eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas eles estavam tão presunçosos, soberbos, tinham prata, tinham ouro, tinha, meu querido, a melhor fábrica de roupa, de linho finíssimo naquela cidade. Eles estavam tão orgulhosos que olharam para Jesus e disseram, não precisamos do Senhor aqui. Jesus dá um grito e diz, vocês são miserável e desgraçado, cego, pobre e nu. Eu aconselho que de mim vocês comprem colírio para ungir os vossos olhos, a fim de abrir os vossos olhos, de enxergar a vossa nudez, e comprem ouro provado no fogo. Vocês são pobre, miserável e desgraçado de Jesus. Quem estuda a história da igreja de Laodiceia chega a qual conclusão? Que era uma das cidades mais ricas daquela época, ali da província romana, na Ásia Menor. E diz Alexandre, ou Flávio José, que no ano 64 depois de Cristo aconteceu um terremoto naquela cidade, que aquela cidade foi demolida, foi destruída, uma catástrofe fora do normal aconteceu. Mas aquela cidade, os moradores, os membros daquela cidade eram tão ricos e poderosos, que eles mesmos levantaram aquela cidade novamente, reconstruíram aquela cidade. Eu vou terminar lendo para vocês Apocalipse 3. Não estamos em culto de ensino, mas o Senhor me autoriza ler com vocês. E lembramos, irmão, vocês estão em falha, alguns membros não estão vindo com doutrina no domingo, é 6 horas. Coloquei para 6 porque você estava dormindo demais, não estava vindo de manhã, no domingo de manhã. Então todo domingo 6 horas, que hora o horário por doutrina? De manhã vocês dormem demais, e à noite estão fazendo o quê? E aí? Já que não vem, tem que pegar aqui, entendeu? No culto, já ligo. Tem que pegar na orelha de todo mundo nesse culto. É ou não é, irmão? É ou não é, presidente? De manhã, pastor, vem uma visita aqui, dormo demais. Apocalipse 3, verso, meu querido, só para vocês terem ideia. Verso 14 diz assim, ó, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso, diz, amém, a testemunha fiel e verdadeiro, princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és fria nem quente, quem tomara que fora fria ou quente,
Ou seja, o Senhor estava dizendo para a igreja de Laodiceia: tomara se fosse fria ou seja, não quero entrar aqui em um estudo aprofundado. Quando o Senhor diz tomara que fosse fria ou quente, Ele está fazendo uma comparação a 3 cidades. Primeiro, Ele fala da cidade de Herápolis. O Senhor estava querendo dizer, se fosse quente como as águas da cidade de Herápolis, porque, segundo o que diz a história, a cidade de Herápolis era conhecida como a fonte das águas quentes, que serviam para tratamento de pessoas que sofriam de algum tipo de enfermidade. O Senhor estava dizendo, se vocês fossem quentes, vocês serviriam para alguma coisa, mas vocês são morno. Segundo, o Senhor estava dizendo, oxalá se fosse fria, porque Ele estava fazendo uma comparação com a cidade, as águas da cidade de Colosso, porque as águas da cidade de Laodiceia era tão ruim, que as pessoas faziam o quê? Saía de Laodiceia, ia para a cidade de Colosso, pegar água fria para tomar, para beber, porque ninguém conseguia beber da água de Laodiceia. Mas o Senhor estava dizendo, vocês são mornos, vocês são... Vamos mais forte, vocês são... Porque o Senhor está dizendo, vocês são tão ruim como a água desta cidade, que ninguém consegue beber. Mesmo tentando beber, quando bate no estômago, vocês vomitam. Assim eu, Senhor, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Oh, meu querido, quem quer ser quente ou frio aqui? Porque frio, alguém que está frio ainda pode se esquentar, mas quando chega no nível de morto, está a ponto do Senhor fazer quem quer ser quente e frio aqui, levante a mão, dá um brado de glória e receba o sangue do Espírito de Deus nessa noite. Porque és morno e nem és frio, quente vomitar-te-ei da minha boca. Agora preste atenção, verso 17, para nós fecharmos aqui. Verso 17 diz assim, vou ler bem compassadamente. Como diz, eu sou... Como diz, sou rico. Diz, sou rico. Quem está dizendo isso? Os membros da igreja de Laodiceia estão dizendo, sou rico. Eu não estou fugindo do contexto, estou apenas montando aqui um sermão expositivo, para que vocês possam entender. Quando eu estou falando de Zaqueu, no topo, quando eu falo de Zaqueu no topo, eu estou dizendo de um homem que não tem a tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, como eu disse. Porque os gritos das pessoas, quando ele coloca a cabeça no travesseiro, está entrando na cabeça dele: Zaqueu, tu és um ladrão. Zaqueu, tu és um ladrão. Zaqueu, você tomou meu pão. Mas quando eu também olho para a igreja de Laodiceia, observa que eles estão dizendo: rico sou. Verso ainda 17: estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes. Por isso que muitos milionários não procuram Deus. Você pode ver que muitas das igrejas do Brasil, de 100, vamos aí colocar 80% são de pessoas humildes. 80% são de pessoas humildes. Bilionário, trilionário procuram a Deus quando, mesmo pagando caro, não consegue alcançar a cura da tua enfermidade. Quando a medicina diz: olha, não tem mais jeito, ele olha: mas doutor, eu pago quanto você quiser para você cuidar de mim. O doutor olha dentro do olho do infeliz e feliz. Você não entendeu que o problema não é o dinheiro. O problema é que para a tua enfermidade não tem mais jeito. Vai para casa, curte a tua família. Vai para casa, curte os amigos. Porque você tem apenas pouco dia de vida. É nesse último caos que milionários, pessoas ricas, às vezes procuram Deus. Não estou dizendo todas. Aí quando eles veem que não tem uma solução, entra talvez num salão simples como esse, entra na casa de Deus. Chega aqui pessoas que nem sabem falar direito, pessoas, meu querido, que quando a havaiana arrebenta, coloca um gancho debaixo da havaiana, está aqui dizendo glória a Deus, aleluia. Mas quando abre a boca, Jesus desce na terra, o milagre acontece, o demônio vai embora, a enfermidade vai embora, e sai daqui dizendo: olha, eu tenho dinheiro,
mas o dinheiro nunca me trouxe o que a oração daquele crente trouxe para a minha vida. Jesus trabalha desse jeito, Jesus age desse jeito. E quando eu olho para a igreja de Laodiceia, aí o Senhor vai dizer, ele está dizendo, enriquecendo. Aí o Senhor está dizendo, no verso ainda, e não sabes que és um desgraçado. Olha que palavra pesada que Jesus estava falando. E miserável, pobre, cego e nu. O Senhor está dizendo, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Por isso que os crentes têm que tampar suas vergonhas, irmão. Por quê? Se nós entrarmos aqui no estudo, nós vamos descobrir o quê? A história diz que os membros da igreja de Laodiceia chegaram ao ponto de perder tanta sensibilidade espiritual que eles andavam despido. O próprio pastor da igreja de Laodiceia andava despido. Despido na Bíblia, o que é despido? Andava só com as tuas partes íntimas. Andavam só com as partes íntimas. Desfilavam dentro da igreja. Aí o Senhor está dizendo, aconselho-te que de mim compre roupa, a fim de tampar as tuas vergonhas. Porque quando nós entramos na história, nós descobrimos o quê? Que existia dentro da cidade de Laodiceia uma enorme fábrica de roupa, um enorme hospital de tratamento de visão ocular. Existia ali em Laodiceia algo que polia, que preparava o ouro, mas o Senhor estava dizendo, mesmo vocês tendo tudo isso, vocês são pobres, desgraçados, miserável, cego e nu. Aí o Senhor vai dizer, quem está comigo na mensagem, diga glória a Deus. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Aí no verso 20 diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele com... O Senhor estava dizendo, mesmo vocês tendo tudo isso, mas vocês são infelizes. Vocês tentam demonstrar uma felicidade, mas vocês não têm. Hoje eu não quero, querido, que você saia daqui. Talvez eu queira que Deus vai te dar a chave do teu carro, a chave da tua casa, tudo que você precisa. Mas o que adianta você sair daqui dizendo, olha, Deus falou que me deu a chave da minha casa, mas você não sair daqui de mão dada com Jesus, dizendo, Jesus, vem para minha casa, mora comigo, acorda comigo, anoitece comigo, amanhece comigo. Você vai continuar sendo a pessoa mais infeliz. Hoje eu quero perguntar, onde estão as pessoas que não querem Jesus apenas para curar as tuas enfermidades? Eu quero perguntar aqui agora, onde estão as pessoas que não querem Jesus apenas para resolver o teu problema de dor de barriga, as tuas toses, as tuas osteoporose? Eu não quero que você saia daqui dizendo, Jesus, esteja comigo só quando as coisas apertarem. Eu quero perguntar, onde estão as pessoas que querem sair daqui com Jesus para nunca mais largar, dizendo, entra na minha casa, ceia comigo, fica comigo, seja o meu tudo, seja o meu Senhor. Levante a mão que eu quero ver. Levante a mão, dá um brado de glória. Levanta a mão, eu quero ouvir um glória. Eu quero ouvir glória. Eu quero ouvir glória aqui, ó. Eu quero ouvir glória. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem é batizado no Espírito Santo, fale língua, fale língua, fale língua, fale língua, fale língua.
Receba a presença do Espírito. Receba a presença do Espírito. Receba a presença do Espírito de Deus. Receba a presença do Espírito de Deus. Receba a presença. Receba a presença do Espírito. Espírito Santo.
está do teu lado. Segure a mão de quem está do teu lado. Algumas pessoas vão ser tocadas por Deus agora. Algumas pessoas vão ser tocadas por Deus agora. Espírito de Deus, eu quero lhe pedir, aonde tiver pessoas que precisam de ser tocados, quando eu contar de 1 a 3, começa a anestesiar pessoas dentro desta igreja. Quando eu contar de 1 a 3, começa a tirar o sentido do corpo, começa a tirar o sentido do corpo. Eu quero que você fique 1 minuto de silêncio, por favor. 1 minuto de silêncio, por favor. Pessoas vão ser tocadas por Deus agora. Pessoas vão ser tocadas pelas mãos do Espírito de Deus. Deus. Pessoas que precisam de cura. Pessoas que precisam de libertação. Pessoas que precisam de milagre. Onde tiver pessoas doentes, obra de macumba, enfermidade no estômago, enfermidade dos rins, na bexiga, começa a Senhor descer sobre essas pessoas agora. Quando eu contar de 1 a 3, que no raio, Senhor, de 5 segundos, o Senhor começa a anestesiar vidas. Eu digo 1, Deus, começa a tocar no cérebro desta pessoa. Eu digo 2, começa a aquecer o corpo desta pessoa. Eu digo 3, começa a anestesiar agora. Amados jovens, está começando. Daqui na frente até lá atrás, anestesiando agora. Tire os movimentos das pernas, começa a anestesiar. Já começou. Deus, eu quero uma tocha de fogo sobre a cabeça dessas pessoas. Se há demônios escondidos, eu quero que o Senhor comece a jogar por terra agora. Se há demônios escondidos, eu dou uma ordem que comece a gritar agora. Se há demônios, eu dou uma ordem que comece a manifestar agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Demônios que estão agindo no estômago, demônios que estão agindo na mente, demônios que estão agindo no estado psicológico, no estado mental desta pessoa, começa a perder a tua força e agora, em nome de Jesus, diga: queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus. Macumba feita numa mata, macumba feita numa cachoeira, macumba feita dentro de um cemitério, em nome de Jesus, começa a ser desfeita agora. Sai, sai, sai toda obra de macumba, sai toda obra de bruxaria, obra de feitiçaria, sai agora, no nome de Jesus Cristo.